Boa noite, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, obrigado aí por estarem aqui, né? O foco de hoje é a gente falar sobre carreira, gestão Lean, falar sobre esse universo todo, tá? Vou falar um pouquinho aqui de mim para vocês me conhecerem, tá? Eu sou pai do Luca, desse bebezão que está aí na foto, esposo da Ana que está aí na foto também, né? Me considero aí uma pessoa de origem indígena, que é de onde eu venho, da minha família, né? Eu gosto de carros antigos, sou praticante de canoa havaiana, né? Vim aí de uma família humilde, né? Gosto de defender e apoio muito essas causas, né? De diversidade, sou um aprendiz aí dentro desse universo. É por isso que eu gosto tanto de ensinar, de compartilhar conhecimento, de aprender, né? Eu acho que é com a educação que a gente tem possibilidades de mudanças, né, mais estruturadas e de médio e longo prazo. Bom, eu sou um executivo de transformação digital, né? Eu trabalho aí há mais de 16 anos em várias empresas, né? Mais focado nos últimos, desses 16 aí, talvez 13, 14 anos da indústria financeira, né? Dividindo ali entre Banco Votorantim, Itaú e um pouquinho de Santander. Os últimos quase 10 anos aí no Itaú, que é onde eu estou hoje em agendas aí de melhoria de processos. Eu sou certificado Master Black Belt, Agile Coach, OKR Coach, Change Management, PNL e outras coisas ali que eu brinco que somam num arcabouço de ferramentas que me possibilita ser uma pessoa de transformação, um curioso dessa agenda e que me ajuda a dialogar com um pouco mais de conteúdo, né, mas com o objetivo principal de fazer a transformação acontecer. Hoje, eu estou dentro de algumas agendas dentro do banco, né, mas ali mais fortemente dentro desse programa de transformação, de melhoria contínua, que é o Kaizen, o Lean, né, atuo dentro de uma comunidade de tecnologia também, né, numa agenda cross de transformação, numa agenda de gestão de conteúdos no banco, que está super relevante, é um tema grande dentro da organização. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 62 bilhões de documentos de clientes, assim. Então, imagina como é essa agenda de como que a gente organiza, como que a gente trabalha essa agenda, como que a gente trabalha reuso. Então, tem uma complexidade muito grande aqui. Quanto mais difícil, mais divertido para mim é. Então, eu gosto dessas agendas. Eu sou sócio proprietário de uma consultoria. Deixa eu só beber um gole d'água aqui, desculpa. Desculpa. Sou sócio proprietário de uma consultoria que se chama Evoluz e trabalho aí como mentor, coordenador, professor aí aqui em parceria com a Unid, que é um time aqui de pessoas muito legais, né? Tem bastante coisa que a gente faz em parceria, então acompanhem aí o trabalho da Unid, que é bem bacana. Bom, queria começar com vocês aqui numa provocação, né, que é trazendo aí à luz o Alice no País das Maravilhas. Não sei para quem já assistiu esse filme, eu acho que ele é bem conhecido, né, da turma, mas para quem não viu, ele tem ensinamentos bem profundos assim por trás dele, mas tem uma frase muito boa, né, do autor ali do Alice no País das Maravilhas que ele fala, né, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? E ele usa essa frase, essa expressão numa etapa ali onde a Alice está meio perdida ali, tá no meio de um labirinto e aquele gato que está ali em cima, né, olha para ela e fala: bom, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? E é uma analogia muito importante que eu faço para projetos, para transformação, para melhoria contínua, para planejamento estratégico, que é, putz, a primeira coisa que a gente precisa saber é aonde a gente quer chegar. Depois é da onde eu estou partindo para onde eu estou indo, e aí você analisa o gap e as possibilidades, né? Eu acho que esse é o começo de tudo, né? Então, essa frase, ela é uma frase que eu sempre gosto de utilizar e nunca perco ela de vista, justamente porque muitas vezes a gente se apaixona, né, com a nossa carreira, com a nossa, com o nosso projeto, e às vezes a gente perde o norte da onde a gente estava
de fato desejando ir, né? Então, fica aqui um ponto para para a gente trabalhar e pensar e começar. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho claro qual é o meu objetivo, seja de carreira, seja de projeto, né? Eu faço uma analogia aqui também com o Waze, né? Então, eu falo assim, pô, você consegue ligar o Waze e andar sozinho lá no carro? Consegue. Beleza. Só que ele só vai te dar uma rota a partir do momento que você colocar um destino. Se você não coloca um destino, você não precisa ser super específico no Waze. Se você colocar uma cidade, ele vai te levar para o centro da cidade. Se você colocar um estado, ele vai te levar para a capital daquele estado, né? Mas se você colocar um bairro, um endereço, um ponto de referência, ele vai te ajudar a te levar até lá. E ele ainda te mostra caminhos. Ele fala, cara, se for por aqui, é mais rápido, mas se você for por aqui, talvez seja mais barato, não tem, olha que não tem pedágio ou coisas do gênero, ou tem trânsito, mas o caminho é menor, é mais curto, e é quem escolhe é você. Então, é a mesma analogia, né? Se a gente não tem o caminho onde a gente quer chegar, qualquer caminho serve. Então, esse é o pano de fundo aqui para nossa discussão, tá? E aí, eu quero trazer e dividir com vocês algumas questões aqui, né, do mais mais táticas aqui, mais de números mesmo, de tipo, bom, quando a gente olha essa agenda de tendências aqui, né? Qual que é a tendência e que estava prevista até 2022, né? E aí vou puxar um pouquinho mais para frente para vocês verem que esta agenda aqui ela já foi evoluída, né? Não tem um relatório ainda de 2023, mas a gente sabe o que está acontecendo por aí. Eu vou dar umas pitadinhas sobre isso. Se falava muito aqui de quarta revolução industrial, né, da internet das coisas, né, do celular com ultra velocidade, inteligência artificial e uma série de questões. E vocês percebem que tudo isso aconteceu, né? O 5G, as conexões, a internet ali das coisas com o IoT, né? Os níveis de eficiência cada vez mais necessários nas empresas, né? Vide toda a visão que tem aí na economia com os layoffs que aconteceram, que são empresas buscando uma eficiência mais profunda, né? Então, isso faz com que essa carreira, essa agenda de Lean, de eficiência, de transformação digital se torne cada vez mais necessária, mais robusta e ele é um viés de negócio, né? Então, a forma como a gente lida com esta agenda, né? A gente como profissional e a empresa dentro deste tema, ela é um fator de sucesso e insucesso hoje, né? Então, por mais que você se diferencie nos seus produtos, na experiência e numa série de questões, eficiência operacional é um pilar-chave aqui de sucesso das organizações, né? Ela potencializa o retorno sobre o investimento, né? Quando a gente olha para 2023, isso aqui já é uma agenda já de inteligência artificial ainda mais forte, né? Então, a gente olha aí a IA generativa, né? Mais figurada no chat GPT, mas existem várias outras questões por trás dela e o potencial que isso tem, né? As empresas investindo muito dinheiro nessa agenda para entender como que isso beneficia os vários negócios, né? E aí é como que a gente trabalha e o quanto que a gente está conectado e conhece dessas coisas, né? Então, o que se pode esperar aqui dessa evolução do mercado, né? Então, é um crescimento exponencial, né? Quando a gente olha esta curvinha aqui, né? É que o progresso seja cada vez mais rápido, né? Então, a gente vai ver as coisas evoluindo não daquela forma que era costumeira, né? A gente vai se adaptando no tempo. Agora, a mudança, ela é mudança em cima de mudança e cada vez mais rápida, né? E quando a gente olha essa questão, gera uma visão de qual é o impacto disso nas pessoas, né? Então, tem uma questão de alteração da composição da cadeia de valor da mão de obra, né? Então, as mudanças são cada vez mais rápidas e a nossa adaptação como profissionais cada vez mais precisa ser cada vez mais rápida também, né? E muitas vezes a gente não consegue acompanhar as várias mudanças, né? Então, tem uma redução da força de trabalho devido à automação, que é natural, né? E a contratação de pessoas cada vez mais especializadas, tá?
E aí a gente começa a comparar o relatório que saiu em 2018, o relatório de 2022, e foi feito está em produção um novo relatório aí do Fórum Econômico Mundial, né, comparando já a projeção ali para 2026, né, e quando a gente olha tudo isso daqui, a gente começa a ver que a máquina, de fato, está tomando, né, espaço de coisas repetitivas que os humanos estavam acostumados a fazer, né? Então, cada vez mais vai ser olhado para a capacidade do ser humano de tomada de decisão, né? E isso vai ser o fator diferencial nosso de carreira dentro dessas empresas, né? Então, se a gente está aqui numa atividade repetitiva, sequencial e que a gente não aporte tanto conhecimento intelectual e ele acaba sendo uma questão mais repetitiva, né? Cuidado, porque isso tem uma oportunidade de ser automatizado, né? Então, é importante que a gente busque outros tipos de conhecimento e utilize a nossa capacidade de conexões e de criatividade que é inerente ao ser humano, né? Esse pano de fundo aqui ele é importante porque ele entra num lado, muitas vezes a gente olha só o lado negativo da coisa, mas olha o tamanho disso, né? A gente deve ter um crescimento de profissões é muito maior, quase que o dobro ali, quase chegando no dobro de profissões em declínio, né? Então, como fazer essa mudança, essa transformação no timing correto? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Ela não existe o timing correto. A gente precisa aprender, reaprender e estar o tempo inteiro buscando novos conhecimentos e fazendo a coisa acontecer, né? Então, vocês reparem que muitas vezes a gente olha para esse outro lado que eu falei aqui do ó vida, ó céus, as máquinas vão tomar nossos empregos, a IA vai fazer tudo o que a gente deveria fazer e tudo mais, mas quando na verdade não. Isso é uma capacidade de geração de novos empregos, né? Você tenta contratar, por exemplo, hoje um cientista de dados ou alguém que trabalha com viés mais analítico, alguém, um engenheiro de machine learning, por exemplo, você não consegue contratar no mercado porque existem pouquíssimos, né, especializados e os salários cada vez mais robustos, né? E aí, quando a gente olha esta agenda de melhoria contínua, de gestão de processos, né, um time que olha analytics, né? Porque para ser um bom black belt, né, enfim, aqui dentro desta agenda de melhoria contínua, a pessoa precisa conhecer muito de estatística, toda essa agenda de correlação de dados, de tomada de decisão a partir de dados e tudo mais, que hoje está cada vez mais em voga por conta dessas agendas de muitas informações e a tomada de decisão ser cada vez mais data-driven, são agendas que os belts já fazem há alguns anos, né? É uma necessidade ali que já foi cunhada em 1980, né? Então, essas pessoas que estão nessas agendas de processos, projetos, analíticas e tudo mais, são profissionais muito valorizados no mercado aqui, tem um potencial de se alocar e de se ajustar dentro desta agenda aqui de transformação é muito robusta e eu vou dar um pouco mais de pitadinha disso quando a gente fala de carreira, de gestão Lean, de liderança e tudo mais. Algumas competências aqui de mercado, né? A gente olha que algumas coisas se manteram, outras coisas caíram e algumas evoluíram, mas vocês percebem que o pensamento analítico, a criatividade, o aprendizado, senso crítico, o design de tecnologias, vocês percebem que saiu de 2018 para 2022 e as habilidades mais humanas estão cada vez mais no topo e você olha em 2022 que são mais competências cada vez mais humanas, ó, inteligência social, liderança, raciocínio lógico, ideação, tem um quê de criatividade aqui cada vez mais forte. E aí, quando você olha a tendência que vem para 2026, no relatório lá do Fórum Econômico Mundial, são cada vez mais habilidades humanas, né? Que é criatividade, poder, tomada de decisão, inteligência emocional, influência, né? São todas essas agendas que são mega relevantes aí para cada profissional, independente do mercado que for atuar, né? E aí, um ponto que é super legal quando a gente fala de liderança é um conceito de liderança que se chama liderança situacional. O que é isso, né? É o líder que toma decisões
de acordo com a situação de fato, né, e adapta o seu comportamento e as suas técnicas às pessoas e conforme o momento. Então, é aquele líder que conhece a sua equipe e que ele consegue ter jogo de cintura, traquejo para lidar com a situação, com o time, com o comportamento. É aquela pessoa que se adapta e não se adaptar só para estar no meio, mas é aquela pessoa que ela é um perfil mais camaleão, sabe? Que ela consegue jogar nos vários cenários, não num viés político, num tema pejorativo, mas sim num viés de resolução de problema, né? O conceito clássico que tem de comunicação é que existem, a gente fala lá, existem a comunicação que a gente quer falar, né? A que de fato foi dita, a que foi entendida, a influência do comportamento, existem várias comunicações numa comunicação só, né? Mas no fim, quem é o emissor da comunicação é quem precisa se adaptar. E a liderança situacional é a mesma forma. Então, se você lidera pelo exemplo, se você quer fazer com que a coisa de fato ali aconteça, esse conceito de liderança situacional ele passa a ser cada vez mais relevante nesse mercado e nesse universo que a gente tá vivendo, né? Então, como funciona assim de forma rápida aqui a liderança situacional? É uma liderança que apoia, né? Então, é uma liderança que incentiva o aprendizado do time, é uma liderança que traz a turma para aprender, né? Que incentiva, dá espaço, dá tempo para que as pessoas façam isso, né? Para que as pessoas sejam cada vez melhores, dá direção, né? Então, basicamente, ela orienta, né? Ela não fala como fazer, mas ela orienta, dá direção, desperta confiança nas pessoas e cria um ambiente propício para que as pessoas se sintam bem para fazer a coisa que precisa ser feita, né? Orienta, não é orienta através de estímulos, né? Ela apoia ideias, apoia ideações, né? Coisas que precisam ser testadas ali, né? Então ela cria um ambiente para que as pessoas tenham essas questões mais criativas e não um olhar só executor, né? E ela delega, não é aquela pessoa que está ali em cima do tipo cobrando prazo, cobrando tempo, não é aquela a falsa delegação, né? Eu delego, mas tem um monte de agenda para saber se você está fazendo ou não, né? É uma questão de confiança, de ambiente, de delegar, mas ter pontos de controle, mas com viés de acompanhamento, de incentivo, de estímulo, de debates de ideias, né? Então, esse olhar da liderança situacional é super relevante para esse contexto que a gente está trabalhando e formando aqui. Então, existem algumas vantagens desse modelo, né, que flexibiliza o cotidiano, torna a comunicação mais eficiente, delega as tarefas, fortalece o clima organizacional e deixa a equipe mais resiliente, né? Então, é uma equipe que acaba sendo mais robusta, é uma equipe mais autodidata e é uma equipe em tese, que gera mais resultados também, né? E aí existe, saindo do líder como uma figura, né, e trazendo para nós aqui, né, no modelo, existe um modelo que se chama modelo protagonista, né? Então, é onde você escolhe ser protagonista. Basicamente, ele tem ali o estímulo, né, e uma resposta. A partir desse estímulo e de uma resposta, você tem trazer para consciência e escolher. Uma vez que você traz para consciência e você escolhe, o seu estímulo gera uma resposta, e se você está consciente, tomou esta escolha, o resultado ele é formado por fatores externos e fatores internos, ou seja, você tomou esta decisão, né? Isso daqui vai gerar ali o que eu chamo de poder e responsabilidade, e vai gerar explicações geradoras. O que significa isso? Significa que a gente tomou esta decisão, você se responsabilizou e você tem explicações para essa tomada de decisão e vai gerar algo, vai potencializar algo. E aí, do outro lado da moeda, existe um modelo que se chama o modelo da vítima, né? Aquele perfil de pessoas, e não uma característica de uma pessoa, mas às vezes em situações a gente é mais protagonista, em outras situações a gente se passa de vítima, às vezes consciente, às vezes inconsciente. Mas parte também do estímulo e da resposta, só que percebem que ele não tem este meio que tinha ali no protagonista, que é a consciência e a tomada de decisão a partir de uma escolha.
ele basicamente tem um estímulo e uma resposta, e ele fica ali à deriva de fatores externos e fica numa certa inoperância, né? E se sente impotente, do tipo, não, foi a diretoria que disse, ah, não, é porque eu não consigo influenciar, né? Pediram para fazer, vou fazer. São frases desse tipo, né? E aí você acaba criando explicações e finge que está tudo bem, e aí se coloca numa posição da vítima daqui, do que, tipo, isso não tem nada a ver comigo, né? E aí, basicamente, a gente tem ali um case para vocês, para a gente exemplificar isso daqui. Eu estou dando um bom pano de fundo para a gente poder conversar. E quando a gente pega esse case aqui, imagina que você está atrasado, né? O modelo da vítima, ele vai falar, não, é o botão trânsito, né? Tava muito trânsito e é isso, não tem como eu prever que ia estar muito trânsito e tudo mais, tá? Então você tem ali uma certa inocência, né? Do tipo, não é culpa minha, não tenho nada a ver com isso. Uma visão de potência que faz parte, é isso aí, né? Não tem muito ressentimento disso, né? E o foco no ambiente é que você está sujeito a sem controle ali, né? Você disse que foi por causa do trânsito e é isso. Então você se coloca numa posição mais vitimista. E o outro é você se colocar numa posição mais protagonista de você assumir a culpa, do tipo, neste caso, né? Sair muito tarde e, puta, aí você analisa a situação e fala, tá bom, o que que eu posso fazer com isso, né? Eu consigo é, tomar alguma decisão que eu consiga minimizar este atraso? Eu consigo não chegar atrasado se eu tomar uma decisão diferente, do tipo, puta, ao invés de eu ir de carro, vou ir de táxi, que o táxi, sei lá, vai pelo corredor, vou até um metrô e o metrô vai me levar para tal lugar para eu minimizar esse impacto. É num olhar mais protagonista, né? Você assume a responsabilidade, né, de qual é a capacidade de resposta que você tem para isso, e o foco aqui está no sujeito e não no ambiente, né? Você tem controle e você influencia. Então, é um olhar mais protagonista. E aí, para pensar em que situação que você está sendo mais protagonista, em que situação que você está sendo mais vítima, está deixando a vida te levar. Não são, a gente não é um ou outro, a gente trafega. Em alguns momentos a gente quer ser protagonista, mas às vezes a gente se passa de vítima sem saber. Então, ter consciência de que isso existe, esses cenários, esses exemplos, é importante para a gente tomar decisões na nossa vida. Às vezes a gente fica, poxa, mas meu chefe não me promove, porque ele é ruim, isso e aquilo, tá bom. Mas e aí? Você foi lá conversar com ele, né? Você foi entender a situação, você foi ver se faz sentido de fato, você está correndo atrás, você está aprendendo, você está pedindo projetos novos, coisas mais desafiadoras e tudo mais. Se você está tudo isso e eventualmente a empresa, a situação que você está não permite que você seja promovido, o que te impede de buscar uma outra coisa, né? Então, é este olhar saindo da vítima para o protagonismo, num exemplo que eu coloquei aqui agora de carreira, né? Aí tem um outro conceito que se chama um terço, né? A gente basicamente tem o eu, o outro e o ambiente, né? O outro e o ambiente a gente influencia, o outro a gente influencia, mas não é responsabilidade nossa, muitas vezes, né? Agora o eu, não, o eu tenho o controle, eu consigo mudar, e aí a pergunta fica de reflexão também aqui, que é como você pode aumentar o seu um terço, né? Então, este um terço aqui, basicamente, você tem alguns meios, né? Então, a partir de controle, né? Que parte da situação você pode influenciar, modificar ou resolver, né? Quando você olha para o alcance, né? Como você minimiza o impacto dessa situação no seu entorno e com propriedade, que é quando você está contribuindo, né? O quanto você está contribuindo para manter essa situação. E quando você olha na resistência, o que você vai fazer para limitar a duração desse problema, né? Então, juntando a liderança situacional de projetos, equipes e tudo mais, juntando um eu protagonista e você se colocando na primeira pessoa de fato, consciente, à frente dessas questões, seja de carreira, seja de projeto, seja num diálogo de equipe, seja na nossa vida pessoal,
né? Como que a gente se coloca aqui na primeira pessoa e fala, tá bom, dessas 3 partes, um terço dessas tem a ver comigo. Como que eu consigo aumentar o poder de influência desse um terço? O que que eu estou fazendo e o que que eu posso fazer frente a esta situação, né? Então, se linkando e ligando todas essas partes aqui, com certeza a gente se potencializa como ser humano, como líder, como carreira e tudo mais. E aí, galera, quero usar todo esse pano de fundo que eu trouxe para mostrar para vocês um pouquinho do insights aqui do programa do Itaú. E aí eu coloco questões de dicas, oportunidades, de evolução, de carreira, de liderança, do programa. E aí é bacana se vocês colocarem perguntas aí no chat para a gente trocar, para a gente debater, que vai ser, com certeza vai ser muito mais legal. Quando a gente foi pensar no programa de melhoria contínua do Itaú, né, hoje ele tem quase mais de 10 anos, né, 10 anos, quase 11 anos, né, eu fiquei à frente ali mais quase 4 anos desse programa, né, os últimos 4 anos aqui até pouco tempo, né, e a grande transformação aconteceu nesses últimos períodos, mas ele foi derivado de uma necessidade, né, então foi construído o programa de melhoria contínua pensando assim, poxa, eu quero resolver problemas de cliente, né? Eu quero ser mais eficiente e tudo mais. E desde lá, a gente construiu esse programa e vem projeto atrás de projeto, melhorando e aumentando o que eu chamo de balde da eficiência ali, né? Agregando benefício. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a pensar e falou assim, poxa, será que a gente sempre vai depender de alguém dizer o que precisa ser feito? Será que sempre vai ter uma área de projeto que precisa falar para alguém fazer o projeto, vai organizar o projeto daquela área e tudo mais? E aí a gente se propôs um norte, um propósito. A gente falou, bom, qual é o propósito da nossa área, né? É importante que a equipe, o time olhe para isso e fala, poxa, o nosso propósito é isso. O propósito é algo que conecta, que cria, que a pessoa olha para aquilo e fala, putz, eu acredito nisso. Eu sei que é difícil, mas é isso que a gente vai buscar todos os dias. Uma área, uma empresa que tem um propósito claro e que as pessoas se conectem com este propósito, o potencial disso é muito grande, né? Porque a pessoa ganha um pool de autonomia muito grande. Ela pode fazer as atividades dela e ela pode criar coisas de uma liberdade muito grande, desde que esteja atrelado a este propósito, né? Então, a gente desenhou um propósito do programa de melhoria contínua do Itaú, que chama Kaizen Lean. A gente chamou esse propósito de a gente queria garantir que a melhoria contínua estivesse no DNA de todas as áreas. O que significava isso? A gente falava assim, bom, no dia que a gente alcançar esse propósito, significa que a nossa área não precisa existir mais. Por quê? Porque todo mundo já está, ou boa parte já vai estar muito robusto ao ponto de seguir sozinho, de resolver seus próprios problemas e a gente não precisaria existir. A gente falou, putz, é um quê cultural muito grande, né? E é um viés de evolução que a gente precisava alcançar. Parece inatingível, mas isso daqui era o nosso norte todos os dias, né? Tava lá no presencial na época que a gente estava, tinha uma frase na parede e tal. A gente sempre relembrava em todas as reuniões qual era o nosso propósito. Os projetos que a gente estruturava como evolução do programa tinha que estar atrelado ao propósito e tudo mais. Estou dando essa visão para vocês entenderem como esta curva foi ascendente e evolutiva a partir desta definição, tá? A gente tinha ali definido mindsets, né, do tipo, o que que a gente espera que a nossa turma tenha, né? Por mais que a gente queira pessoas de pensamentos diversos, de origens diversas e tudo mais, seja diversidade de pensamento, de raça, de gênero, pessoas com deficiência e coisas do gênero, né? A gente quer que as pessoas tenham um mindset que foque no cliente, que tenha coragem para colocar problemas na mesa, para trazer eficiência, simplificação, para buscar melhoria contínua, para ser um trabalho colaborativo em comunidades e para empoderar as pessoas, né? E a partir daqui, ó, eu mostro para vocês qual foi mais ou menos a jornada de evolução do programa.
Então, o programa, como eu comentei, tem ali quase 11 anos, né? Aqui foi quando a gente tirou uma foto dos 10 anos de Kaizen, né? A gente criou o programa ali em 2011, a gente veio expandir o programa, buscou mais conhecimentos, otimizou o próprio programa, ampliou e ele ganhou escala, aí ganhou um pouco de capilaridade em 2018. Então, quando vocês olham para esta agenda de 2011 a 2018, quase, vocês percebem aqui embaixo ó, que a gente trabalhava quase que monoproduto. A gente tinha um produto só, que era um produto de Kaizen, que era 2 semanas de resolução de problemas de curto prazo, e era esse o foco, né? Então, era 300, 400 projetos por ano rodando e tudo mais, só que eram projetos de tiro curto, era melhoria contínua, era aquelas pegar, né, para quem conhece mais de processos, tem aquele conceito lá de pegar as frutas no chão, né, que são as quick wins, as oportunidades mais rápidas, né? Então, era melhorias de curto prazo e melhorias incrementais numa pegada de agilidade aqui. Só que imagina que ficou quase 8 anos com esta visão de atuação. Não teve um novo produto, uma nova necessidade. Então, o time era muito bom em fazer Kaizen. Então, eu entrei aqui em 2018 e a gente criou aquele propósito. Quando a gente olha para o propósito aqui, ó, que é garantir que a melhoria contínua esteja no DNA de todas as áreas, a gente começou a falar, bom, se a gente está resolvendo cair projetos e está dando certo, ótimo. Agora, se a gente for empoderar as pessoas para que elas resolvam os próprios problemas, a gente precisa criar produtos para isso. Aí a gente criou o que a gente chamou de oficina Kaizen, que foi ensinar as pessoas a fazer os próprios Kaizens. E aí a gente, opa, ele começou a resolver o próprio problema sozinho, a gente ganhou um pouco mais de capilaridade, e aí a gente começou a ir para outros produtos. Aí veio a pandemia, a gente criou o Kaizen digital, né? Não precisaria do físico, tá? Vou mostrar para vocês um físico e um digital. E aí a gente foi para uma linha de formação de belts. A gente falou, pô, a gente está resolvendo muito problema, buscando benefício, só que o banco está evoluindo em performance, né? Os projetos de melhoria contínua e de coisas pequenas, eles sempre vão existir, só que eles começaram a trazer benefícios menores, né? A curva de benefício começou a cair, a gente falou, a gente precisa agora de mais ferramentas para a gente começar a resolver problemas mais complexos. Foi daí que a gente criou o programa Lean Six Sigma e começamos a formar belts dentro do Itaú, né? White belts, yellow belts, green belts, black belts, né? E aí a gente chegou onde a gente está hoje, nos multiplicadores, né? Que eu ainda faço Kaizen, oficina Kaizen, o Kaizen digital, o Lean, mas a gente começou a criar multiplicadores, a gente começou a montar experts dentro das áreas que não necessariamente era de responsabilidade nossa, né, na nossa gestão funcional, mas eram pessoas que começavam a ser tão boas em resolver problemas que a gente começou a dar o título para elas multiplicarem para mais pessoas. Então, foi numa visão de cadeia, né? Então, como que a gente foi fazendo com que isso crescesse sem que a nossa estrutura fosse enorme, né? E aí, aqui está o nosso portfólio de produtos, né? Só para vocês terem uma noção. Aqui, ó, só para vocês verem a complexidade disso, o ecossistema de capacitações. Por trás desse vários produtos aqui, a gente montou quase que uma universidade aqui interna de termos técnicos, né? Então a gente falou, bom, criamos trilhas online para as pessoas aprenderem o básico, criamos programa de multiplicador, a gente tinha semana temática, o LabOps, que era colocar as pessoas para aprender coisas específicas que eventualmente eram um pouco mais complexo, o mão na massa, que era pessoas que conheciam tecnicamente, mas não sabiam aplicar, essas trilhas mais especializadas, até pessoas que a gente chegou a pagar mestrados, por exemplo, para ela desenvolver coisas boas para o banco, teorias, evoluir conhecimentos teóricos, né? E aí tinha soluções específicas para dentro das áreas, uma questão de treinamentos de liderança, uma série de coisas. Então, a gente, como área, montou um ecossistema que pudesse chegar naquele propósito. Lembra? O propósito era chegar lá naquela visão de garantir que a melhoria contínua esteja no DNA de todas as áreas. Então,
A gente parou de ser um resolvedor de problemas, a gente se posicionou como resolvedores de problemas complexos, a gente começou a fazer os projetos mais robustos e os problemas mais simples e médios, a gente ensinou as pessoas a resolverem os próprios problemas. Isso virou uma máquina de eficiência, de oportunidades e uma série de questões que gira cada vez mais rápida e os níveis de eficiência só crescem aí, potencializa o resultado do banco. E aqui exemplos, né? Pô, beleza, Heitor, como é que isso funciona, né? Como é que isso fica organizado, tal, e o que que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui de carreira, né? De gestão, de melhoria e tudo mais. Tô dando visões aqui para vocês se inspirarem e verem e falarem, puta, eu sou essa pessoa de melhoria contínua. O que que eu preciso fazer para melhorar? Putz, é essa pergunta que eu quero ver aí no chat para a gente conversar. Eu sou um líder de um programa de melhoria contínua. Eu quero começar um programa de melhoria contínua, de transformação. Ah, eu quero dicas de liderança de como que a gente fez isso se movimentar. Ah, eu quero entender sobre gestão de mudanças e como que toda essa transformação foi feita em 4 anos, né? Quais são os resultados hoje? A gente já trouxe quase 4 bilhões de resultado para o banco, considerando esses 10 anos de programa, sendo que 3 bilhões foi nos últimos 4 anos de benefício. Então, para vocês verem as potencialidades e o quanto que isso agrega valor, tá? Vou dar só mais uma pitadinha de algumas coisas aqui, a gente já abre, eu vi que uma pessoa já começou a colocar aqui no chat, fica à vontade aí, galera, de fazer pergunta que vai ajudar para a gente conversar. Aqui, só para vocês saberem, né, a gente tem uma agenda forte de comunicação interna também, externa, né, então, como que a gente engaja para que as pessoas entendam, a gente cria competições, premiações do melhor projeto, engajamento da liderança, dos executivos do banco, o próprio Itaú, né, o marketing do Itaú no LinkedIn posta mostrando que a gente tem um programa, que acredita no programa, tal. As pessoas têm orgulho de serem certificadas e de serem reconhecidas como parte do programa. A gente fez um programa super bacana para o mercado, que foi, a gente fez um bootcamp para pessoas trans, né? Então, a gente pegou ali 40 dias, contratamos 20 pessoas trans que não conheciam nada sobre melhoria contínua e a gente ensinou essas pessoas a fazer projetos, a analisar dados, a ser belts, a resolver kaizens e tudo mais. Pessoas que estavam em empregos diversos, que tiveram a oportunidade de entrar no banco e a gente treinou toda essa galera aí ao longo de 30, 40 dias numa imersão bastante robusta e hoje elas estão aí arrasando dentro do banco, também num viés de inclusão e nos ensinando muito é, sobre essa jornada deles de vida, né, deles e delas aqui, e o quanto que a gente aprendeu com essas pessoas também num viés de cliente, né? A gente começou a olhar para os nossos produtos e começamos a fazer ajustes, né? Então, por exemplo, alteração de nome social e outras questões que impactam esta turma aí brilhante também, né? Então, só um exemplo aqui, eu tenho bastante orgulho desse projeto que a gente fez. E aqui tem outras questões de, pô, o presidente lá do banco, Milton, falando da importância do Kaizen, da melhoria contínua, tal, isso engaja, né, a turma a falar, poxa, que legal, quero fazer parte, né? Então, essa agenda de comunicação é super relevante. Benchmarks de pessoas que fizeram conversas com a gente, que evoluíram os seus próprios programas de melhoria contínua, né? Então, a Carol aqui da CCR, o Nerci do Sírio, a Dani que estava na TIM, hoje está na Vale, né? São pessoas aí, um grupo que a gente acaba se ajudando para que essa rede de contatos aqui da melhoria contínua, da transformação, do Lean, se potencialize, porque no final do dia essas empresas juntas aqui transformam, né, o nosso país. Aqui, só para vocês entenderem, né, a gente utiliza das medalhas virtuais, que são os badges, como forma de reconhecimento das pessoas, né? Então, quando alguém se certifica Belt no Itaú, ele tem um certificado que é válido para o mercado. Então, se um Belt do Itaú sair e for trabalhar em uma outra empresa, ele consegue comprovar por qual a trilha que ele passou. Então, que conhecimentos que ele tem,
que projeto que ele fez, o quão robusto foi esse projeto, e no limite ele pode até, tem lá os meus contatos e os contatos das pessoas do meu time que participaram da certificação dessa pessoa, comprovando que ela tem os conhecimentos técnicos necessários para ser um belt aí no mercado, tá? A gente faz gestão total por números, né? Então, uma gestão por OKRs. Então, aqui a gente roda em sprints ágeis, né? A gente tem as releases trimestrais, a gente faz planejamento de curto prazo. Então, a gente roda aqui em ciclos curtos, porque para dentro de casa também a gente faz melhoria contínua para que a gente evolua o nosso programa, para que ele seja cada vez melhor, para que isso potencialize resultados na organização. Aqui é um exemplo de como que a gente faz os projetos de forma digital, ferramentas, é uma sala de Kaizen para tangibilizar, para quem nunca participou de um Kaizen, de um projeto. Então, aqui tem o fluxo, esse fluxo aqui é um fluxo de contratação de um financiamento de veículo, tá? Então, é do dia que o cliente teve interesse em contratar o veículo até a última parcela do pagamento. E esses post-its rosa aqui são oportunidades de melhoria e tomadas de decisão, e dali cria-se um plano de ação para que a gente evolua e seja um banco cada vez melhor para o cliente, mais eficiente e tudo mais. Aqui é o nosso ambiente físico, né? Então, esse é o andar lá que a gente acaba usando para fazer kaizens, as nossas dinâmicas, as trocas são bastante significativas. Aqui são algumas premiações que o programa recebeu, né, de um dos 5 melhores programas do país pelo Kaizen Institute. A gente foi homenageado pela SETA e pela CETEC como um dos programas referência. A gente participa de bancas de eventos de certificação em várias empresas, benchmarks de empresas que a gente já recebeu, então bastante coisa legal. E aí, para quem quiser, né, me seguir, eu tô passa nesse QR Code, no LinkedIn, compartilho bastante coisa lá, conhecimento, insights e tudo mais, tá? Mas não se encerra aqui, tá? Esse é o pano de fundo que eu queria trazer à luz do cenário econômico, o que está mudando, o perfil do mundo de pessoas, liderança, a gente como protagonista da nossa carreira, dos nossos projetos, tudo mais, e uns insights aqui do Itaú à luz do tema principal aqui, que é o Lean, o Six Sigma, a melhoria contínua, a transformação digital e tudo mais. E agora queria usar esse tempo para a gente trocar ideias aqui. Vou tirar o PPT. Precisar de algum slide, depois eu volto aqui para a gente conversar. Beleza, vi aqui que tem algumas perguntas. Vamos lá, o Jefferson colocou: atuo hoje como líder em uma multinacional conceituada, porém nunca conseguimos aplicar a melhoria contínua porque a visão dos gestores são de resultado a qualquer custo e a menor gasto. Eu acho que você tem a faca e o queijo na mão aí, Jefferson, de como, se eles querem resultado, a melhoria contínua é exatamente o que eles vão querer, né? Então, quando eu falei lá da liderança situacional, é como que a gente se coloca no lugar da empresa, né, dos nossos líderes e tudo mais, e como que a gente ajusta o discurso para falar a língua dos caras, né? Então, se eles falam em grana, se eles falam em custo, aqui mostra como que a melhoria contínua impacta nisso. Então, este exemplo do Itaú de mostrar que tem esse benefício no tempo é um case que você pode levar como referência, né? Várias empresas de mercado têm esses benefícios, demonstrar o tempo pequeno e o quanto que você consegue trazer de benefício também é legal. Então, por exemplo, um Kaizen de 2 semanas que você consiga falar, cara, vou fazer aqui um projeto de 2 semanas onde a gente vai trazer um benefício já de curto prazo. São coisas que ninguém vai negar você fazer um projeto de 2 semanas e se em 2 semanas você trouxer benefícios pequenos, mas que sejam rápidos e tangíveis, isso vai chamar a atenção da organização eu brinco que é tipo tira-gosto, sabe? Vai ficar com aquela visão do tipo, putz, quero mais, e como que isso se organiza, e aí a coisa vai se estruturando, montando áreas, evoluindo. Muitas vezes o erro que eu vejo nas empresas é que as pessoas já querem montar áreas,
querem um investimento para ter 2, 3 funcionários, montar um programa e tudo mais. Eu acho que a criação do programa, ela é consequência, né? Dentro do Itaú, eu brinco e falo para o meu time que, assim, a nossa área é uma área geradora de custo. Então, quando a gente olha para o Itaú é um banco. Ele vive muito bem sem a gente, né? A gente não faz parte do core do banco. Então, a gente, como área, precisa mostrar para o banco todos os dias que vale a pena investir na gente. Então, um dos indicadores que a gente tem interno para medir a nossa estrutura é que a gente, no mínimo, vai entregar mais do que o ROI do banco. Então, o ROI do banco hoje é 1 para 20 e poucos ali, 20, 21, por exemplo. A gente tem uma meta de entregar 1 para 30, no mínimo. Porque toda vez que alguém olhar para a gente, questionar e falar, opa, será que essa área faz sentido? A gente olha e fala, a gente faz sentido, porque a gente entrega um resultado acima do target do banco. Então, significa que a gente agrega valor. Então, o benefício que a gente traz, seja de potencializar receita, redução de tempo das áreas, eficiência operacional e tudo mais, isso tudo é contabilizado e demonstrado que a gente agrega valor para a organização. Para vocês terem noção, no último ano, esse nosso ROI foi 1 para 95. Né? Então, a hora que o banco olha e fala, opa, porra, a gente entrega 4 vezes o resultado do banco, né? Não financeiramente falando, mas quando a gente olha o quanto a gente custa como área versus aquilo que a gente traz de receita, a cada R$ 1 investido na nossa área, a gente traz 95, pelo menos foi o resultado do último ano, tá? Que foi muito legal e bem puxado, bem robusto. Muito bem, obrigado aí pela pergunta, Jefferson. Se precisar de mais informações aí, queira mais insights, fica à vontade de colocar outras perguntas aí, cara. A Thaís comentou aqui, ó, sou da área comercial e gostaria de saber como posso usar o Kaizen. Legal, Thaís, eu precisaria conhecer um pouco mais da sua área, mas vou te dar um exemplo genérico, tá, do comercial. Você pode olhar para dentro da sua própria área como comercial e colocar um desafio, né? Do tipo, você tem um desejo, né? Qual é o seu desejo? Sei lá, vender mais. Ou é mais volume de venda? É mais preço? É ter mais margem, né? Que você quer ter? É mais cliente? É ser mais eficiente nas suas, sei lá, ligações de venda ou visitas mais direcionadas, mais direto ao ponto? Qual é o assunto que você quer trabalhar, entendeu? Quais são os indicadores que você se mede? A cada X visitas ou ligações que você faz, quantas que geram negócio? Quais são os produtos mais aceitos pelo cliente? Todos esses insights são informações iniciais para você olhar e falar, bom, o que eu quero trabalhar? Porque o Kaizen trata de melhoria, mas você tem que ter uma coisa focada. Não adianta você falar assim, eu quero melhorar o comercial. É muito abrangente, tem que escolher um assunto específico para, vamos supor que você fala assim, eu quero aumentar a minha rentabilidade da minha carteira. Beleza. Aumentar a rentabilidade da minha carteira, ela tem alavancas, né? Para aumentar a rentabilidade, você pode ter, sei lá, mais clientes e você pode aumentar a margem, ou você pode trabalhar os mesmos clientes com margem maior, ou você trabalha produtos que têm um mix de margem diferente, ou você pega um produto chamariz para aquela pessoa e depois tenta aumentar o LTV, ou, enfim, são alavancas que você vai ter, e aí você fala, opa, aí você vem para o Kaizen do tipo, aí tem técnicas para isso, tá? Mas assim, como que é hoje? Como funciona esse meu processo de venda? Você vai mapear o processo de venda, tal, rarará, e você vai começar a se questionar do tipo, putz, isso que eu faço pode ser melhor de alguma forma? Em que etapa que está melhor? Mas primeiro você precisa desenhar o processo, porque muitas vezes a partir do primeiro desenho que a gente faz, é que a gente conhece quão complexo ou quantos problemas a gente tem naquele processo, né? Se der tempo aqui, a gente faz um mapeamento de processo simples aqui ao vivo para vocês terem uma noção.
Aí você tem esse ponto, e aí você tem as etapas do Kaizen, que é identificar oportunidades de melhoria, tangibilizar essas oportunidades, o quanto que essas oportunidades te levam para o seu objetivo principal de aumentar a margem e tal, e aí você cria ali um plano de ação para você melhorar e começa a olhar os seus indicadores, o quanto que você está, de fato, atingindo o seu resultado. Então, tentei dar um exemplo simples aqui de como que você trabalharia no comercial, mas tem bastante oportunidade para você lidar, tá? O Kaizen serve para qualquer coisa, serve para a vida, para o trabalho, para qualquer coisa que você quiser. O Kaizen, ele é Kaizen como método, mas imagina o Kaizen como uma filosofia, né? O Kaizen, ele significa mudar para melhor, né? É um acrônimo ali de duas palavras japonesas, né? Que é o Kai e o Zen. Então, é mudar para melhor, que significa ali melhoria contínua, né? Mas se você traz para um olhar mais de filosofia e menos de teoria, né? Eu brinco que é o 1% todo dia, né? Então, se você melhorar 1% todos os dias, no final de um ano, você evoluiu 365%. E aí você fala, tá, então 1% todo dia é difícil pra caramba. Beleza, vamos em dias úteis. Você vai melhorar ali no mínimo 250%. E se você estiver cansado ainda, quiser se dar aí 2, 3 dias de gato no mês, você vai melhorar 200%. Pô, é que é coisa pra caramba, né? A gente muitas vezes quer melhorar 50%, 100% rápido, mas se a gente melhora 1% todos os dias, o benefício é muito, muito significativo. Então, olha para isso, seja como filosofia ou seja como teoria, ele cabe da mesma maneira, tá? A Natália comentou aqui, ó, muito legal mesmo esse programa, sou multiplicadora Lean, ó lá, ó, ainda bem que eu não menti, hein, Natália, que bom, hein? Muito bem, parabéns. São pessoas como você, por exemplo, que fazem o programa funcionar dentro do banco e, de fato, ser disseminado e fazer com que a gente se aproxime desse nosso propósito, né, de garantir que a melhoria contínua esteja no DNA de todas as áreas, né? Então, continue aí evoluindo, crescendo e se potencializando, tá? Bom, o Jefferson colocou outra coisa aqui, ó. É lamentável estarmos com sede de melhoria e sermos podados o tempo todo, porque os resultados estão acima de qualquer coisa. Eu vejo, o Jefferson, que dá para usar essa narrativa sua aqui a seu favor, cara, porque o Kaizen, a melhoria contínua, é exatamente para potencializar resultado, cara. É exatamente para isso que dá para você usar, cara. Você colocou aqui, ó, quando a instituição carrega uma visão universal, fica mais fácil. Cara, lá o Kaizen, quando começou há 10 anos atrás, ninguém gostava de Kaizen, não, cara. Quando o Itaú, por exemplo, começou a falar sobre isso, trazer problema, né, falar de problema, era quase que um pecado. Alguém pegar e falar assim, não, porque aqui não tá legal. O pessoal fala, nossa, você tá me expondo, você tá isso, você tá aquilo. Foi feito um trabalho de cultura para que isso acontecesse. Então, foi feito um projeto onde estava doendo muito. A gente tinha um problema 10 anos atrás na área de cartões, que tinha o índice de reclamação no Bacen estava tão alto que o Bacen chegou a ameaçar assim, o banco a parar a nossa operação por conta de vários problemas que a gente tinha. Então, o banco foi naturalmente atrás de uma consultoria milagreira que vai resolver todos os nossos problemas e tudo mais. E aí a proposta foi, puta, vamos fazer um projeto de melhoria. E, cara, foi feito um projeto de melhoria de processos, rápido, não foi nada de tecnologia, e que resolveu boa parte dos problemas. O pessoal falou, opa, que legal. Foi a partir de uma necessidade. Ninguém acordou à noite e falou, nossa, seria muito legal fazer Kaizen e tal. Isso acontece quando algum executivo já tem conhecimento sobre isso, já sabe do benefício, já sabe que isso funciona e tal. Aí é muito mais fácil realmente. Mas se a empresa tem essas resistências, pegar esse projeto tirar gosto de alguma coisa que dói muito na empresa e você resolver parte do problema de forma simples e depois contar como foi feito, cara, essa é uma oportunidade enorme que tem de mudar o jogo.
não vou dizer que vai ser fácil, que vai ser simples, tal, né? Faz primeiro, faz o milagre, depois você conta o santo, sabe? Então, esse é um bom caminho aí para empresas que têm mais resistência, tá? A Viviane perguntou aqui, ó, por que tanto se fala em ser Lean, mas as empresas são bem resistentes em usar o Lean como ferramenta de evolução? Ferramenta, é isso aí. Viviane, acho que as pessoas pensam no Lean, o Lean como uma coisa simples, né? E o pensamento Lean é para isso, né? De ser, quanto mais Lean a gente for, significa que o processo é mais simples, menos resistência no processo, menos interrupção ele tem, né? Então, isso daqui faz com que a gente tem esse pensamento das empresas em ser simples. E a resistência é porque muitas vezes os profissionais que levam o Lean para as empresas, eles pintam ele como muito complexo. Eu, por exemplo, não gosto de falar de ferramenta. As pessoas vêm falar do Lean, eu não falo de ferramenta. Eu pergunto, que problema que você tem? E aí a pessoa fala, tenho este problema. Eles falam, putz, se a gente te fizer uma proposta de como que a gente resolve este problema e em X dias te ajuda, a pessoa não vai falar que não. Por trás, eu vou usar as técnicas e as ferramentas que forem necessárias para isso acontecer. Mas muitas vezes a gente vem vendendo as ferramentas, e aí a pessoa acha muito difícil. Ela olha e fala, nossa, mas eu vou ter que preencher tudo isso, mas eu vou ter que fazer tudo isso. Aí ela naturalmente cria resistência, né? Eu gosto de fazer uma analogia que é assim, quando você quer pregar um prego na parede, você pega ou contrata alguém que vai fazer isso, ou você pede ajuda para alguém e tudo mais, mas a necessidade que você tem é de ver o quadro bonito na sua parede. É isso que você quer. Você quer o quadro bonito na sua parede. Agora, imagina se você for contratar alguém e ele fala assim, olha, dona Viviane, eu vou usar um prego de 2 polegadas, porque isso daqui vai fazer menos impacto na sua parede, isso daqui vai durar 2 anos, e você vai falar, nossa, que chato, prego na parede, que eu quero só o quadro. É a mesma analogia com a questão de vender as ferramentas do Lean, sabe? O que ele quer é o problema resolvido. O como você vai resolver é responsabilidade do profissional de Lean, de transformação e tudo mais, né? Então, fica aí com esse insight, esse ponto para pensar se eventualmente não é a forma que está sendo levado que está gerando essa resistência nas empresas, tá? A Karen colocou aqui, ó, atualmente trabalho no operacional, mas quero muito seguir na carreira nesta área de melhoria. Qual a sua dica, orientação para essa migração? Muito bom, Karen, legal. Eu gosto de falar assim, profissionais de Lean, de melhoria contínua e tudo mais, são profissionais que têm que se vender, vai, como um resolvedor de problemas. E a analogia que eu gosto de fazer é o de um cinto, né? Eu falo que é o cinto do Batman, o cinto do poder, enfim. E aí você vai aos poucos colocando ferramentas nesse cinto. Vou brincar com o quadro da parede aí que eu estava falando para Viviane, né? Às vezes a gente quer pregar um prego na parede para colocar o quadro. Se você tentar pregar um prego na parede com um alicate, você vai conseguir. Vai demorar. Vai demorar, você vai perder prego, você vai dar uma alicatada no seu dedo, vai quebrar um pedacinho da parede e tal, mas com bastante paciência você consegue colocar o prego na parede. É a melhor ferramenta? Não é a melhor ferramenta, mas muitas vezes é a ferramenta que você tem. Agora, se você aprende, estuda e evolui, você vai entender que o prego é utilizado com uma ferramenta que se chama martelo. Só que você só sabe usar o martelo se você aprender, se você tiver o martelo, tiver consciência de que aquilo existe, e aí você vai lá em 2 batidinhas ali, você resolveu o problema do quadro, né? Então, a analogia com a melhoria contínua é a mesma coisa. Você tem que sempre colocar essas ferramentas no seu cinto, né? Então, por onde começar? Começa pelo tema que mais te interessa, né? Então, assim, gosto de cliente. Então, putz, começa conhecendo um pouco de CX, começa conhecendo ali sobre um pouco de mapeamento de persona,
de mapa de jornada. Ah, eu gosto de resolver problemas mesmo, sou um cara mais matemático. Opa, que legal. Começa ali pelo Kaizen, começa por um Yellow Belt, um White Belt, por exemplo, para você entender a lógica de organização de um projeto e tudo mais. Ah, Heitor, não tenho apreço, eu só quero entrar na área e qual é o melhor caminho? Beleza, o melhor caminho é começa pelas ferramentas de fato de melhoria contínua. Estuda um White Belt e um Yellow Belt. Isso vai te dar uma base muito boa de organização de projeto, que é como eu entendo a dor, como que eu coloco um benefício, como que eu organizo um projeto do começo ao fim, ainda projetos mais simples. E aí você vai evoluindo e aumentando esse cinto de ferramentas aqui, tá? Aí a escala Belt, né? Yellow, Green, Black Belt. Aí você vai evoluindo em robustez, em ferramentas, em estatísticas, em análise de dados. Aí você cai para o mundo da agilidade, para você conhecer o ágil, Scrum, Kanban, essas questões. Aí você cai para um lado de cliente depois em Design Thinking, UX, CX, produtos digitais. E aí você vai ampliando o seu escopo, se você de fato quiser ser, né, uma especialista em resolução de problemas, esta é uma dica aí de jornada, mas ela é uma jornada evolutiva, tá? Começa aí do by the book e aí vai evoluindo, tá? O Eduardo aqui está elogiando, né, a cultura que a gente construiu. Obrigado, Eduardo. Eduardo participa aí, muitas vezes comenta nos meus posts do LinkedIn. Obrigado, Eduardo, que você está aqui, cara. O Felipe colocou um ponto aqui, ó. Quais outras metodologias podem andar em paralelo com Lean e Kaizen? Legal, Felipe, ó. Eu vou abrir um pouco a sua pergunta aqui, tá? Como pode andar em paralelo o Lean e o Kaizen? Vamos pensar em dois escopos, tá? Vamos pensar que é um projeto que você está fazendo. Puta, você está fazendo um projeto e você quer usar o Lean e o Kaizen. Puta, vou pegar esses dois, depois eu abro, tá? Você pode pegar um projeto grande, que tem um escopo estrutural, robusto, e você divide ele em fases. Você vai lá e imagina que você está entrando no DMAI, que você tem que resolver várias questões. Você pega uma dessas questões e roda 2, 3 Kaizens em paralelo, por exemplo. Você consegue identificar muitas oportunidades de melhoria rápida e resolve esses problemas, e a empresa vai olhar para você e vai falar, porra, o Felipe já começou a resolver e já trouxe benefícios. Em paralelo, você está ali minerando os dados, como manda o figurino ali do Lean, né? Mapeando o processo de forma robusta, entendendo os gaps, os escopos e tudo mais, entrando mais no detalhe técnico, né, das ferramentas, e usando os dados estatísticos e tudo mais. Aí imagina que você quer colocar uma outra ferramenta aqui. Opa, você descobriu que tem um ponto ali que você descobriu o problema, mas você não sabe como resolver ainda. Putz, então vamos fazer um design thinking, por exemplo, para entender que para a gente co-criar uma solução. Então você consegue emendar um design thinking, por exemplo, numa etapa de desenho de to-be de processo. Então você vai lá e faz toda a dinâmica lá do duplo diamante, de divergir, convergir, fazer o mapa de personas e tudo mais, tal. Então com base no seu projeto, nas dores e nas etapas, você vem emendando outras metodologias que potencializem o resultado que você quer buscar, tá? Então, o maior erro que eu vejo das pessoas de projetos e processos eu sou Lean, eu sou do time Lean, eu sou do time Kaizen, eu sou do time Agile, eu sou do time DT. Você pode conhecer mais sobre esta ferramenta e que legal, mas eu sou do time que gosta de resolver o problema, né? Então, resolvendo um problema independente de como ele é, e eu gosto de conhecer mais metodologias para que eu resolva o problema da melhor forma possível com um método que potencialize o resultado, né? Então, quanto mais você conhecer metodologias, melhor, né? Então, e aí você começa a ver que elas se encaixam muito claramente ao longo dos projetos, tá? Então, abrir um pouquinho para você entender como as coisas se conectam, tá? A gente utiliza, por exemplo, no nosso programa, o DMAIC nosso é DMAIC em ciclos ágeis.
Então, a gente tem, quando a gente forma um belt, um green belt, por exemplo, a gente forma ele com conhecimento de Lean, com conhecimento de Kaizen, com ágil e com gestão de mudanças no mesmo balaio ali de formação do green belt. Então, é um green belt mais porreta aí, né? Você olha no mercado você vê o green belt, né? A gente ensina o green, o ágil, o change no mesmo programa, tá? Por quê? Porque a gente não quero um green belt, eu quero um resolvedor de problemas que saiba resolver problemas dos tipos que a gente tem aqui dentro do banco. Então, ele precisa resolver problemas em ciclos ágeis e ele precisa levar em consideração as pessoas no processo de mudança, que é o change management, né? Boa. O Jefferson colocou aqui, ó, muito bom, você é o cara. Oh, que isso, Jefferson, obrigado aí pelo elogio, cara. Ele colocou, apontar o problema é mais fácil que resolver, né, Heitor? É muito mais fácil, cara. A etapa mais gostosa do mapeamento do resolver o problema ali é o mapeamento do processo, porque todo mundo quer falar como ele é hoje, quer apontar o problema, mas na hora que a gente fala, legal, galera, como é que a gente resolve isso aqui? Aí o pessoal, tipo, vamos ver, veja bem, ali, que requer mais habilidade das pessoas. Sabe uma coisa que eu gosto de brincar com o meu time? Eu falo assim, a ferramenta mais poderosa que a gente tem, eu brinco que é a língua. Eu falo, cara, se a gente não soubesse comunicar, se a gente não conseguir conversar com as pessoas, sejam pessoas mais simples, sejam pessoas mais técnicas, sejam executivos ou coisas do gênero, a gente precisa, como profissional aqui, resolvedor de problema, ser, entre aspas, que eu brinquei lá no começo, ser esse profissional meio camaleão. Você precisa ter traquejo para lidar com o problema, que vai ter hora que alguém você vai falar, não, olha, isso aqui é uma oportunidade de melhoria. A pessoa, não é, trabalho 10 anos com isso, como pode, não sei o quê. E aí, como é que você lida com esse tipo de resistência? Como é que você coloca e traz a pessoa a seu favor? Então, comunicação é uma arte aqui dentro desta agenda. Eu vejo muita gente se capacitando tecnicamente, pessoas maravilhosas em análise de dados, Minitab, uma série de questões, mas não consegue se comunicar e entender o problema do outro. Isso é bastante importante aqui, tá? O Rodrigo colocou aqui, ó, que incrível, conheci o Lean Kaizen através de você pelo LinkedIn, e hoje é estudar, hoje faço uma pós-graduação em Kanban, Lean Scrum, aí, ó, muito legal. Você vê que a galera tá falando de tudo junto e misturado, né? Você vê menos esses cursos de agilidade sozinho, né? Tem aqui a agilidade com resolução de problema, né? Aí fico feliz em colaborar na rede de agências que trabalho. Muito bom aí, Rodrigo. Felipe Ramos colocou aqui, ó, obrigado, amanhã me inscrevo na trilha de DT no IOX. É, isso aí, cara. Vai lá que tem bastante coisa legal para você aprender aí lá na IOX tem bastante conhecimento, tá? O Felipe colocou IOX aqui, que é a nossa plataforma dentro do Itaú, né, de conhecimento ali autônomo, né? O Eduardo colocou, ó, isso mesmo, mais do que fazer conta, temos que saber lidar com pessoas. Isso aí, muito bom. Muito bom, galera. Legal que vocês colocaram pontos, compartilharam e tudo mais. Se alguém tiver mais algum ponto, alguma dúvida, fica à vontade. Eu queria colocar aqui para a gente ir caminhando para o final, e é essa parte mais de o que a gente ganha, o que a gente perde, quais são as coisas boas, as coisas não tão boas, né, desta agenda, que senão a gente fica pintando o céu de brigadeiro, né? Eu gosto de ser bem sincero, assim, né? Para quem está começando, é uma jornada muito legal, assim, puta, muito conhecimento, é muita coisa, tal, e a dica que eu dou é respira, sabe? Não, tem muita coisa, você vai ver muito treinamento, muito detalhe e tal, mas assim, respira, sabe? Põe um foco e vai aprendendo, aplicando, aprendendo, aplicando. Cuidado para você não ser aquela pessoa que foi lá e fez 50 cursos e não sabe aplicar nada. Pega um, dois temas que você estuda, aprofunda e aplica, sabe? É na prática que a gente vê as dificuldades, é ali que a gente vê com a vida como ela é, né? Então, respira, vai, evolui, que eu acho que isso vai ser bastante
relevante para quem tá começando, tá? E é uma jornada e é uma agenda que tem muito crescimento. Vocês olham no LinkedIn, pode pesquisar, tem muita vaga de eficiência, muita vaga buscando excelência operacional, melhoria contínua, transformação digital, gestão de mudança. Tem vários nomes para a mesma coisa, né? Vocês olham, né? Eu fui uma das pessoas que comecei alguns anos atrás a mostrar que as startups passariam por uma dificuldade, não por um conhecimento meu econômico, tá? Mas por papo que eu tinha com pessoas que trabalham nessas empresas, de olhar o quanto que a startup vende o dinamismo, muitas vezes desenfreado, aquela questão de tipo, não, aqui a gente tem que tomar decisões rápidas, mudança de rota, a gente não quer processo porque processo burocratiza. A gente escuta muitas vezes a pessoa falando isso e eles tendem a falar que processos funcionam só para a indústria, tá? E aí vocês percebem e podem olhar no LinkedIn aí, que vocês podem, eu não estou mentindo, que tem muita vaga de melhoria contínua para startup. Por quê? Porque eles perceberam que processo é uma coisa importante para o passo que eles buscam numa startup que já está ali em processo de crescimento, que é processo da base para a gente escalar, para a gente crescer, né? E o processo não burocratiza, né? O processo, ele equaliza a melhor versão. Então, se você tem um processo que é muito bom hoje, ele deveria ser o igual para todo mundo. Todo mundo deveria trabalhar na melhor versão daquele processo e a gente deveria ser obcecado em melhorar aquele processo todos os dias. Então, se o Guilherme aqui, que está comigo aqui da Unid, tem uma visão de processo e de melhoria melhor do que a minha, que bom, Guilherme, o seu processo vira o padrão e a partir de hoje todo mundo trabalha igual o Guilherme, porque o Guilherme está num nível de performance maior. Então, se a gente vende performance, startup vende adaptação, crescimento e tudo mais, a gente deveria trabalhar e buscar sempre alta performance a partir de um determinado padrão. Então, mudança de mindset total aqui nessa agenda importante para que a gente consiga vender isso de uma forma mais robusta, tá? Cuidado com essa falácia de processo para a indústria, burocratiza, é chato, coloca controle, puta. Galera, passamos dessa fase, sabe? Dessa época aí, várias coisas já caíram por terra e se comprovaram, né? Muitas empresas dessas startups desligaram muitas pessoas porque cresceram a partir de pessoas, né? Então, colocaram gente para fazer a coisa acontecer. Quando o mercado exigiu mais resultados, os investidores começaram a apertar, eles começaram a pagar o preço de desligar pessoas para reduzir custos, sendo que daria para ter feito isso de uma forma escalável, que a gente brinca da boca do jacaré, né? Que você começa a crescer volume e a curva de custos ela se estabiliza e cresce mais lentamente do que a venda ou a receita. Isso é a escalabilidade de forma robusta e estruturada, né? Então, fica a dica aí, para quem for trabalhar em startup, é muito mais o linguajar. Você for lá e falar, não, eu sou um profissional de melhoria contínua, de processo e tudo mais, ele vai olhar e vai te rotular e vai falar, você é da fábrica. Não que isso seja um problema, mas é que eles olham para a fábrica e falam, puta, padrão e tudo mais. Não! Você fala, não, eu sou um profissional de transformação, sou um profissional de evolução, sou um profissional que trabalha o digital. Beleza, você usa ferramentas que na fábrica foi aonde a gente aprendeu, né? E aonde nasceu todo o conceito de melhoria contínua e funciona muito bem. Profissionais que trabalham na fábrica e que vieram para o meu time nos últimos anos foram maravilhosos, conhecimento de dados assim, incrível, né? E a gente trabalhou essa sensibilidade que nem tudo ver para crer, né? Com muitos dados igual o time de fábrica costuma ter, porque no mundo de serviços, igual bancos, advocacias, as startups várias aí, as fintechs e tudo mais, esse mundo é mais dinâmico e a gente precisa ter mais traquejo, tá? Outra questão, para quem já está mais maduro aí na carreira, tal, tem programas de melhoria contínua, coisas do gênero,
troca, vai atrás e humildade para aprender. Não é porque eu estou compartilhando aqui o programa do Itaú e tudo mais que eu acho que o nosso programa é maravilhoso. Pelo contrário, todo dia eu estou cutucando a galera para falar, pô, e aí, como é que a gente pode mais? Quem que está fazendo algo muito legal que a gente não está fazendo? A gente está olhando para fora, a gente está recebendo as pessoas, mas o quanto que a gente está indo atrás de referências, né? A gente não pode, e o Milton, que é o nosso CEO, gosta de usar um negócio muito legal, né, para o Itaú, que ele fala, nós não somos líderes, nós estamos líderes, né? Então, estamos naquela posição, mas a gente não pode ficar sentado em berço esplêndido, a gente precisa buscar o protagonismo cada vez mais. Então, nos seus programas aí de melhoria contínua, troquem, aproveita essa rede da melhoria contínua, troca ideia, chama a pessoa no LinkedIn, né, pede ajuda, pede um contato, faz uma visita, né? Eu nunca recebi uma negativa de tipo, olha, Heitor, não posso te contar como o meu processo funciona, né? Eu sei que tem empresas que têm mais restrição por uma questão de concorrência, e é natural, mas ninguém nunca se negou a falar, pelo menos o básico que ele pode compartilhar, e a gente também nunca se negou a receber ninguém aqui dentro do banco, tá? A Vivi estava ali com a câmera ligada, Vivi trabalha comigo, não me deixa mentir, hein, Vivi, se eu estiver contando coisa errada aí para a galera, hein? Muito bom, pessoal. Acho que esses pontos que eu queria colocar, e assim, quando vocês forem buscar treinamentos, formações ou coisas do gênero, analisem essas questões, né, de pessoas que vocês admiram, conhecimento que ela tem, programas de referência, aplicação prática daquilo, né, se o curso provê conhecimento teórico, conhecimento prático, e aí avalie o que casa melhor com o seu momento de vida e aquilo que você busca e tudo mais, tá? Acho que eram esses pontos que estavam aqui na minha agenda, né? Que era falar de carreira linda, essa transição do programa do Itaú de Kaizen Belts, falar um pouquinho de cliente, de eficiência operacional, pequeno, grande, né? Empresas mais maduras, menos maduras, dicas de carreira, início, meio e fim, benchmarks, né? Espero que eu tenha conseguido cumprir aí com o que vocês tinham de interesse também para essa 1h30 que a gente está aqui batendo papo, e muito, muito mesmo obrigado pelas várias mensagens que vocês colocaram aqui, as perguntas, acho que isso torna a noite também mais dinâmica e faz com que eu direcione um pouco melhor aqui o nosso papo.